Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Juliana, sozinha, afirma que precisa ir embora da casa e pede para Mateu achá-la, pois não aguenta a comida deles e nem pode vomitar em paz. Janete aparece dizendo que precisa ter uma conversa com Juliana e pergunta se ela tem sentido enjoos ou tonturas. Mas Juliana nega e questiona o motivo do assunto, ao que Janete responde que há coisas que uma mulher não consegue esconder por muito tempo e diz que, se Juliana quiser lavar as toalhas íntimas, deve lavar no tanque da casa, deixando Juliana confusa. Gumercindo comenta com Olavo que os italianos estão se saindo melhor que o esperado, mas Olavo se surpreende e diz que em São Paulo eles fizeram até passeatas acusando o governo, citando que o marido de Maria teve sorte. Gumercindo reclama que o governo está deixando o café ir pelo buraco, mas Olavo pede para ele não ser ingrato, pois estão ajudando os fazendeiros. E então Gumercindo pergunta como deixam anarquistas entrarem no país, levando Olavo a mudar de assunto e tentar falar de conventos para Angélica, sendo interrompido por Gumercindo, que diz ser assunto proibido e afirma estar preparando um presente de carne e osso para as filhas. Rosana conta para Angélica que o pai quer casar as duas, mas Angélica diz que já ser comprometido a Cristo, enquanto Rosana afirma que não vai se casar com quem não gostar, e Angélica sugere que ela também se entregue a Jesus, questionando se ele vai querer duas irmãs, mas Rosana afirma que só vai se deitar com quem gostar. Bartolo elogia o ambiente e os cafezais para Mateu, que diz só querer saber por onde anda Juliana, mas Bartolo acha que ela deve estar melhor que ele, e Mateu afirma que vai encontrá-la. Gumercindo pergunta a Antenor como está o povo e ouve que os italianos continuam trabalhando duro, não precisando ensinar duas vezes. E ele comenta sobre a rapidez com que levantaram a casa, dizendo achar que já pagou proporcionando comida a eles. Batista explica que cada família terá uma caderneta para registrar as compras e Bartolo pergunta se terão que pagar, ouvindo que é ordem do patrão. Gumercindo lembra que não havia cobrado alimentação até agora por compensação da construção das casas, que não estava no contrato. E Mateu retruca que o contrato também não dizia que precisavam construir de graça, pedindo para falar sobre a terra para plantar. Bartolo diz que querem roça, galinhas e porcos, conforme prometido, mas Gumercindo pede para continuarem cuidando dos cafezais e garante que depois da safra vai separar um pedaço para as roças. Porém, Mateu exige terra agora, criando tensão. Gumercindo responde que no contrato não há data para entregar a terra e mandar cuidar do cafezal, fazendo Bartolo e Mateu se retirarem. Gumercindo diz não estar gostando de Mateu, e Rosana comenta o tom com que ele falou, mas Angélica lembra que não são escravos, enquanto Rosana afirma que devem saber seu lugar e sugerem que o pai deveria mandar Mateu embora. Gumercindo admite que ele está cobrando a terra prometida e Maria pergunta quem é, ouvindo que é Mateu. Falando com todos, Mateu diz que é justo que paguem pelo que comem, mas também vão cobrar seus direitos, pedindo para discutirem a terra prometida no contrato, com Bartolo concordando. Leonora pergunta o que farão, lembrando do que passaram na viagem e dizendo que ali estão no céu, mas Gumercindo afirma que Mateu deve ser anarquista, sendo o único que chegou sem família e sem nada. Maria questiona o que é um anarquista e, por sua vez, Gumercindo afirma que, segundo o padre Olavo explicou, trata-se de uma raça de pessoas que não acreditam em Deus nem em qualquer outra autoridade. Diante disso, Maria comenta que seria melhor mandar o rapaz embora o quanto antes, mas Angélica pondera que ele possui um contrato e, portanto, não pode ser simplesmente expulso. Enquanto isso, Juliana está concentrada fazendo uma leitura no quarto quando Marco Antônio entra e pergunta por que ela não desceu para jantar com todos. Juliana responde que não estava com fome, ao que Marco Antônio retruca, dizendo que versos não enchem barriga de ninguém. Juliana então pergunta se ele é seu irmão, e Marco Antônio dá a entender que sim. Ela, com um tom sério, pede para ele encontrar Mateu. Marco Antônio pergunta qual é o nome completo dele, mas Juliana admite não saber, embora afirme que o ama. Marco Antônio promete que vai mandar varrer toda a fazenda à procura de Mateu, e Juliana descreve o rapaz dizendo que é jovem e muito belo. Ele diz que vai procurá-lo, e emocionada, Juliana afirma que agradecerá por toda a vida caso ele consiga encontrá-lo. Em outro momento, Francisco pergunta por que Juliana não se alimenta mais com a família, e Janete explica que ela não quer, pois a anda enjoada para comer. Mariana concorda e acrescenta que notou isso, enquanto Antônia comenta que Juliana é uma moça muito esquisita. Marco Antônio reforça que ela não quis jantar e diz que vai sair em busca do tal Mateu, com Janete apoiando a ideia e pedindo para que ele realmente faça isso.
Francisco, porém, ressalta que nem mesmo o nome completo de Mateu Juliana conhece. Em outro ponto da fazenda, Mateu conversa com Tizil e afirma que gosta de ficar sozinho. Mateu revela que não tem família e Tizil responde que também não. Curioso, Mateu pergunta como era a vida dos negros ali antes, e Tizil diz que eram muito judiados. Mateu quer saber quem os maltratava, e Tizil garante que eram os feitores. Ele acrescenta que, por conta disso, depois da libertação, não restou nenhum negro naquelas terras. Tizil então pergunta se na Itália não existem negros, e Mateu responde que não, querendo saber o motivo da pergunta. Tizil conta que alguns italianos pensavam que ele iria soltar tinta, fazendo Mateu suspirar e pensar em Juliana. Nesse momento, Angélica bate palmas, interrompendo seus pensamentos. Ela pede desculpas, dizendo que não sabia que ele estava ali, e explica que veio apenas trazer um recado para Tizil. Mateu diz que ela pode falar, que ele mesmo entrega o recado. Angélica diz que Tizil deve levar leite apenas para as crianças da colônia, e que o pai dela não comentou nada sobre cobrar o leite. Curiosa, ela pergunta por que Mateu está dormindo na senzala, e ele responde que gosta de ficar sozinho. Angélica aconselha Mateu a não discutir com Gumercindo, pois se o fizer será mandado embora. Mateu retruca que isso é justamente o que ele deseja, e comenta sobre sua intenção de ir atrás de seu amor. Ele promete que no dia seguinte dará o recado a Tizil, e Angélica se despede desejando boa noite antes de se retirar. Ao chegar no quarto, Angélica corre e Rosana lhe pede para se deitar e dormir, pois logo apagará a luz. Angélica, ainda um pouco agitada, comenta que viu o italiano na senzala e revela que Mateu estava quase sem roupa, o que a deixou desconcertada. Ela diz não querer mais falar sobre o assunto, mas Rosana insiste e pergunta se Mateu sabe que o pai delas pretende mandá-lo embora. Angélica diz que avisou, mas que Mateu deu graças a Deus. Irritada com as perguntas, Angélica tenta disfarçar e Rosana pergunta por que ela ficou tão nervosa, ao que a irmã responde que não está nervosa. Em outro diálogo, Bartolo pergunta a Mateu quem disse que Gumercindo vai mandá-lo embora, e Mateu responde que foi uma das filhas dele. Mateu diz que se isso acontecer, ficará satisfeito, e Bartolo pergunta se ele enlouqueceu, mas Mateu afirma que assim poderá ir atrás de Juliana. Bartolo comenta que só um milagre faria ele encontrá-la, mas Mateu garante que o milagre vai acontecer. Em seguida, Tizil entrega o leite e Angélica questiona a quantidade, perguntando se Mateu não deu o recado. Tizil diz que Mateu esqueceu e que acabou levando o restante do leite para a colônia dos italianos. Angélica pergunta se ele entende tudo que Mateu fala e Tizil responde que agora está conseguindo, mas antes que ele termine. Angélica muda de assunto e apenas comenta que ele esqueceu o recado e levou quase todo o leite. Em seguida, Angélica pergunta se o pai realmente está querendo mandar embora o italiano, e Maria questiona o motivo da pergunta, mas Angélica desconversa. Maria comenta que pediu a Gumercindo para arrumar uma mulher para ajudá-la nas tarefas da casa, e pede para Angélica acordar a irmã para colaborar. Já na lavoura, Gumercindo pergunta por que Leonora não está no trabalho, e ela explica que a filha teve febre, e por isso não pôde levá-la junto. Leonora afirma que vai para a lavoura, mas Gumercindo pede que ela continue cuidando da filha, deixando claro que, naquele momento, a saúde da criança é prioridade. Gumercindo comenta que a esposa dele está precisando de alguém que a ajude nas tarefas de casa, explicando que pretende pagar por esse serviço. Leonora responde que, se o marido dela permitir, ela irá assumir esse trabalho. Maria questiona então o que será feito com uma criança dentro da casa durante esse período, mas Rosana intervém dizendo que o mais importante é que Leonora saiba cuidar bem da casa. Gumercindo acrescenta que vale a pena tentar essa ideia. Maria, curiosa, pergunta se Leonora é bonita, e Leonora afirma a Bartolo que a filha deles dorme em casa normalmente. Bartolo, por sua vez, diz que não quer nem ouvir falar dessa história de Leonora ir trabalhar na casa de Gumercindo, mas Leonora insiste que quer ir. No fim, Bartolo acaba cedendo, mas deixa claro que a partir de agora terá que trabalhar dobrado para sustentar os dois e dar conta de todas as responsabilidades. Bartolo então beija Leonora, que garante que sua filha não dará trabalho algum.